Olá, meus amigos, boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está no Japão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o número de estrangeiros no Japão, né? Em especial o número de brasileiros, e sobre algumas alterações que vai haver no Japão com a lei, com a virada do ano fiscal no Japão. Olá, Valtinho, olá, Ana. Só vou compartilhar aqui nas outras páginas que eu tenho, para que o pessoal também possa estar assistindo. Só um momentinho, tá? Então, semana passada eu comentei sobre a quantidade de brasileiros, né, que tinha no Japão. E só que não aumentou somente o número de brasileiros, também aumentou o número de vietnamitas, né? Na verdade, sim, no modo geral aumentou a quantidade de estrangeiros no Japão, ok? E quem está no Japão sabe que em abril tem a virada do ano fiscal e vai ter algumas alterações, e eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu com as horas extras, né? O pessoal aí que tá no Japão, o pessoal que está pensando em ir pro Japão, né? Além das horas extras, o que pode estar mudando e o que mudou, né? De outubro do ano passado, quando teve a nova lei das empreiteiras, ok? Então, boa noite, Elaine, o Éder, a Ana, o Altinho, né? O Hélio. Deixa eu só compartilhar aqui, gente, só para o pessoal poder também estar assistindo, porque é um tema muito importante, né? Para quem está no Japão, né? Para quem pretende ir para o Japão, para poder fazer os cálculos, né? O que está acontecendo aí? Tem lugar aí que está mudando o dia de trabalho, né? A maioria antigamente era 5x2, né? Trabalhava 5, folgava 2. E com essa nova lei do ano fiscal, né? O pessoal está se adaptando e transformando o 5x2 pelo 4x2. Né? O que isso vai acarretar, né, no ganho do brasileiro que está trabalhando aí? Então, é bem claro que vai diminuir o ganho, mas vai depender, né, da sua fábrica aí, qual que é o seu salário. Esse 4x2, quem trabalha um turno só, né, um só de dia ou só à noite, né, quem faz 2 turnos, uma semana de dia, uma semana à noite, quem faz o turno de um mês de dia, um mês à noite, ou até 3 turnos, né? Aquele turno louco lá que, infelizmente, no meu caso, dificilmente eu iria trabalhar em 3 turnos, né? Porque aí a saúde, estoura a saúde. Mas tem gente que, infelizmente, tem gente que gosta, e tem gente que infelizmente só tem aquele turno, né? Porque às vezes a família está numa cidade, né? Os filhos estão nas escolas e o único trabalho que tem é naquela fábrica, e que faz 3 turnos, né? Então, recentemente lá em Izumo, né, na fábrica da Murata, que era 5x2, mudou para 4x2, né? Aí teve alguns colegas lá que fizeram algumas lives, alguns colegas que mandaram mensagem, né? Então faz as contas e verifica o que vai acontecer, né?
Mas lá tem um ponto positivo, né? Quem vai trabalhar na Murata de Izumo é que lá não é 2 turnos, né? Então lá você trabalha ou só de dia ou só trabalha à noite, né? Então, para a saúde é muito interessante isso, né? Hoje de manhã eu conversei com um colega que faz 30 dias que está no Japão, é uma pessoa já com acima de 55 anos e tinha voltado para o Brasil há mais de 10 anos. Eu perguntei, e aí, como que está a adaptação no Japão, né? Principalmente onde ele foi trabalhar, que era 2 turnos, né? Então ele, né, falou, ó, não está fácil, porém, aos poucos, ele está se acostumando, né, com esse turno aí de uma semana de dia e uma semana à noite. O Valtinho perguntou se será que compensa ainda viver no Japão. Eu falo assim, se você está desempregado, sem perspectiva de ter um emprego, se você tem dívidas aqui, eu recomendo que sim, porque comparando hoje a situação financeira do Brasil e a situação financeira do Japão, né? Então o Japão hoje tem condições de você trabalhar, né? Hoje ainda continua uma média aí de 160 vagas de emprego para 100 candidatos. Tem muito emprego, né? E dá para se ainda juntar dinheiro sim, né? Por mais que o outro tema que eu vou falar sobre a lei fiscal no Japão, né? Que todo mundo que está no Japão sabe que em abril tem as alterações de alguma coisa, com certeza vai diminuir a quantidade de hora extra, né? E aí o pessoal pergunta, será que compensa ficar, não compensa? Bom, gente, quem tem experiência de Japão, um bom período, quem foi na época de 90, na época de 2000, agora na época, né, que eu falo aqui nessa época de 2015, 2019, sabe que se você não fizer hora extra, pelo menos o seu salário que você ganha, você se mantém, né? Então, em época agora que é uma época boa, né, que o pessoal está ganhando bem por hora, ainda continua tendo hora extra, é a época de poupar e investir em si próprio, né? Investir em língua japonesa, investir em capacitação, né? Quem tem interesse em voltar para o Brasil, montar um negócio, vai estudando. Quem tem interesse em empreender no Japão também vai estudando. Hoje com a tecnologia, né, no YouTube, né, tem diversos cursos gratuitos, tem cursos pagos, né? Então, no Japão, a internet, quem tem internet em casa sabe que a internet é muito rápida, né, comparando com a nossa aqui do Brasil, no celular também. Então, no final de semana, né, já que você tem 2 dias para descansar, um dia, pelo menos você poderia pegar, né, para se capacitar, principalmente para quem está no Japão, em língua japonesa. Então, eu volto a repetir, né, que ano passado, em outubro, teve a nova lei das empreiteiras, tem alguns pré-requisitos, que a Tokutei Haken não existe mais, e somente a Iban Haken. E o que mudou? Então, vamos colocar, teve a lei em outubro, teve em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós estamos agora no mês de março. Esses 5, 6 meses, o que mudou? Mudou principalmente a exigência da língua japonesa, né? Então vamos colocar que até outubro, de cada 100 propostas, 90 não exigiam nada de japonês, nem escrita nem falada. Hoje, posso dizer para vocês de que cada 100 propostas, 50% existe alguma coisa. Ou o Nihongo básico, ou a leitura do Hiragana ao Katakana, ou a leitura escrita do Hiragana Katakana, né? Ou Hiragana, Katakana, mais o japonês básico. Então, são essas exigências do pessoal, né, que vai trabalhar nas fábricas aí. Então, a gente vai estudando, né? Esse tempo que vocês têm aí, vão estudando, porque aquilo, a gente acompanha o Japão desde 91, né? 91 foi o ano que foi a primeira vez que coloquei o pé no Japão. Então a gente vem acompanhando desde 91 para cá.
né? E o que está mudando de lá para cá, né? Então, hoje eu recomendo, quem me procura, eu já falo, olha, tem serviço? Tem. Quais são os pré-requisitos? Ó, vai estudando japonês, né? Então, se você tem interesse em ir para o Japão, estuda japonês. Por quê? Porque aí você tem condições de escolher salário, tem condições de escolher tipo de serviço, né? Então, hoje a oferta de emprego é muito boa, né? E se você não sabe, infelizmente vai ter que trabalhar naquele que vai estar sobrando. E aí agora também em abril vai iniciar a entrada dos estrangeiros no Japão, né? Tem os pré-requisitos. O pessoal me passou um link que provavelmente tem os pré-requisitos, porém são mais de 50, 60 folhas que a gente tem que traduzir do japonês para o português para depois a gente tentar falar para vocês se tem realmente o que vai ser de pré-requisito e tal. Uma coisa é certa, que um dos pré-requisitos eles vão exigir a língua japonesa, isso é bem claro, né? Porque se você vai no país e pelo menos a língua nativa você tem que saber pelo menos o básico, né? Senão você vai lá trabalhar, vai se comunicar como? Quer ir para o hospital, quer ir na farmácia, quer ir no mercado, quer ir em algum lugar. Como que você vai se comunicar, né? Apesar que a maioria dos japoneses, eles sabem o inglês, né? Mas a maioria tem que se falar em japonês, ok? Então, o que está falando aqui é sobre, então aqui o aumenta a comunidade. Eu estou aqui no site do Portal Mi, do nosso amigo Júnior e do Argeno, e o aumento da comunidade brasileira do Japão. Então hoje são mais de 200 mil, né? Quando alguns dias atrás eu postei um mapa, né, das províncias do Japão, onde se tem as concentrações, né, de brasileiros morando naquela província. Então, naqueles dados de junho de 2008, estava em 108. A gente sabe que hoje está em torno de uns 210 mil. Então, aqui saiu um informativo que são mais de 200 mil brasileiros residentes no Japão, né? O total de estrangeiros são mais de 2 milhões e 730 mil estrangeiros. E o brasileiro hoje ainda continua na quinta, né, maior população de estrangeiros no Japão, né? Vamos colocar aí mais ou menos uns 5 anos atrás, isso. Então, sim, vamos colocar uns 10 anos atrás. Então sempre foi China, Coreia, Brasil. Era assim, China, Coreia e Brasil. Aí depois tinha lá os demais. Aí depois foi China, Coreia, né? Filipinas, vietnamitas e brasileiro. Então o Brasil caiu em quinto. E ainda continua em quinto. O que mudou? Hoje, pela informação que nós temos aqui, é que a China, Coreia, Vietnã, Filipina e brasileiro, né? Então o número de vietnamitas saltou já o número de filipinos. Então, ó, primeiro, chinês, 764 mil, Coreia, 449, vietnamita, 330, filipinos, 271 e brasileiros, quase 202 mil. Então, teve uma época em 2006 que o Brasil chegou a ter 320 mil, né, brasileiros no Japão. Então, aí a tendência é que esse ano ainda continua aumentando, provavelmente ano que vem, 2020, continue aumentando ainda, né, pela falta de mão de obra que está tendo no Japão. Agora, devem entrar agora os estrangeiros a partir de abril no Japão. Creio eu que a maioria vai ser o pessoal da Ásia, porque a maioria lá eles se preparam, né? Outros países ali próximos ao Japão, eles têm interesse
em trabalhar no Japão. Então eles se preparam 2 anos, 3 anos, estudando a língua, né, principalmente a língua, para poder ter uma oportunidade de trabalhar no Japão. Né? E o que ele ganha no Japão, comparando com o país, né, o país dele, dá uma diferença muito boa no ganho. É a mesma coisa aqui do Brasil, né? Salário mínimo nosso, R$ 1.000, né? E aí você hoje, você trabalhando na fábrica, hoje o homem consegue ganhar aí bruto US$ 3.000. US$ 3.000 hoje no Brasil dá mais de R$ 10.000, né? Então é uma diferença bem grande. Então ainda, né, compensa sim trabalhar no Japão. Mas agora, se você tem um bom salário, né, e tá pensando em ir pro Japão, aí você pensa se vale a pena para você ou não, como está a sua saúde, como que está a sua idade, né, o que você pretende fazer. Né? A tendência do Brasil, a gente espera que dê uma melhorada, né? O Japão tá bom, a tendência esse ano é melhorar, assim, continuar bom, o ano que vem também tem umas Olimpíadas também, com certeza, né, ainda vai tá bom ainda também. O outro assunto é sobre né, a reforma trabalhista a partir de abril, né, quando tem a virada do ano fiscal. Né? Aqui no site aqui da Alternativa, ele coloca que a reforma trabalhista reduz o limite de hora extras no Japão a partir de abril. Olá, Ana, tudo bem? Muito obrigado. Você também trabalha pra caramba, né? Palestrante. Eu te vi no Hadouken, né? Eu vi você falando lá no microfone. Então aqui está colocando que a média de hora extra para o ano que vem é máxima de 45 horas, porém ele dá uma brecha que 6 vezes ao ano você pode ultrapassar as 45 horas, né? Então, no máximo 6 vezes, então de 12 meses, 6 meses você pode ultrapassar as 45 horas. Mas se você pegar lá os feriados de maio, os feriados de agosto, os feriados de dezembro, então vamos colocar 6, 9. Então, automaticamente, né, de 45 você pode ultrapassar lá. Então, assim, vai depender muito da sua fábrica, né? Como que ela vai receber esse comunicado, né? E ele vai fazer uma média anual, né? Colocando os feriados todos lá para não ultrapassar, senão ele será multado, né? Mas creio eu que, né, no papel eles estão colocando que é 45 com abertura de 6 meses, tal, tudo. A tendência, eles estão preocupados, né, que o pessoal está trabalhando demais, está prejudicando muito a saúde, né? Mas não vai cair tanto assim, não. Uma que hoje, quem vai na área de autopeças, a média é de 20, 40 horas extras, né? Então vamos colocar aí que vai, como aqui eles estão colocando que é 45, se fizer 45 horas extra no mês, já tá bom demais, né? Tem gente que vai fazer muito mais, tem gente que vai fazer um pouco menos, né? Mas aí vai depender muito da fábrica onde você trabalha, como vai ser o calendário dela, né? E é bom você conversar, né? Então esse é um item da reforma que vai ter na virada do ano. Então, em abril todo mundo sabe, quem está no Japão, que é quando os estudantes japoneses, né, vão para o mercado de trabalho. E o que aconteceu com quem vai trabalhar para o Brasil? Então, desde o mês passado, né, várias empresas pediram para segurar as contratações por causa da virada do ano fiscal, inclusive até hora extras, né? Vamos colocar aqui o pessoal que trabalha na área de alimentação, sabe que sempre tem hora extra,
né? Mas eles reduziram bastante, né? Então tem lugar que tem 1 hora, tem lugar que tem 2 horas, tem lugar que às vezes não tem, né? Então tá oscilando. O pessoal tá aguardando aí a virada do ano fiscal. O Júlio sempre fala do visto do Yonsei, visto do Yonsei. Ô Júlio, se você estiver estudando, se você tiver o japonês, se profissionaliza numa área e tenta o visto para estrangeiro, tá? Porque você colocou que vai mudar em abril. Que eu saiba não, né? Eu não sou governo, mas que eu saiba não, né? Eu sei que em julho vai dar 1 ano, né, que foi lançado as exigências do visto do Yonsei. Então vamos aguardar até julho para verificar se vai ter alguma mudança ou não. Creio que sim, né? Porque eles limitaram de 18 a 30 anos, poderiam aumentar a idade do pessoal aí pelo menos até uns 40 anos. Só que, porém, os Yonseis, a maioria, se você conversar hoje, eles não têm o nível N4 de japonês. Então não vai adiantar nada, né? Querem que aumente o limite de idade, porém não estuda, né? É diferente do asiático, que ele quer uma oportunidade de trabalhar no Japão, então ele se prepara 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando ele entra no Japão, geralmente ele tem um nível N4, N3 de japonês, né? Infelizmente, o brasileiro ele se acomoda, né? E aí quando realmente precisa, ele corre atrás, né? Então eu falo assim, gente, quem está preparado sempre aparece oportunidade, né? Então hoje o Japão tá bom. Então, já que diminuiu agora um pouco esse mês de fevereiro, esse mês de março e provavelmente mês de abril, como reduziu um pouco a carga de hora extra e a contratação, né? Então vocês poderiam pegar e estudar. Eu estou vendo, eu vejo bastante nas mídias sociais, né, que o nosso amigo Makuda faz diversos eventos em todo o Japão. O Tinem, Sérgio Tinem agora, que estava no Brasil, voltou para o Japão. E em maio agora ele vai fazer um evento com convidados, né, palestrantes do Brasil para o Japão, né? Nós temos o Diego lá de Tóquio, né, que também é um cara muito empreendedor. Nós temos a Vanessa, né, do consulado de Hamamatsu. Nós temos o Yuji, né, especialista em consultoria de abrir negócios. Nós temos o Paulão, que é um excelente corretor de imóveis, né? Tem o Oguido lá, que é um empresário na área de veículos. Nós temos Lucas Corsato Rodella, com aquela simplicidade dele, sempre falando a verdade, né, da vida dele no Japão, né? E se eu estou falando dos nomes, para quem está no Japão às vezes não conhece, né? Para quem está no Brasil às vezes quer mais informações sobre o Japão, né? Não só as minhas palavras, né? Mas também tem muita gente que faz vídeos falando do dia a dia lá no Japão, né? Nós temos a Natália da Flor do Oriente, né, que ela fala muito da parte de cosméticos. Nós temos o Isao e a Nayara, né, que a Nayara sempre fala sobre a louca do Hyakuen, que é interessante, né, que todo brasileiro, quando vai para o Japão, ele precisa de comprar os utensílios domésticos, tal, tudo. E a Natália sempre fala lá, e são produtos muito bons, né? Tem o Crazy Japão, tem o Japão Nosso de Cada Dia, da Brit, do Logan, né, que a gente acompanhou desde o início. Tem a Fernanda Ando do canal Nihongando, que o case dela no Japão, ela é uma brasileira, né, foi trabalhar no Japão.
e aprender o japonês de uma forma diferente, uma forma bem legal, que eu recomendo o pessoal mesmo, né? Uma forma de aprender a língua japonesa de forma diferente, né? Tem outros, muitos outros aí do pessoal, né? Que, que tem canal aí e sempre tá falando sobre o Japão. Tem um canal aí do Trindade, eu não conheço ele, né? Ele sempre posta vídeos também, né? Que ele está lá em Izumo, lá na Murata, né? É legal, né? A fala dele, né? Bem transparente, né? Isso que é interessante, né? Tanto ele como eu, como várias pessoas aí falando como que é a vida no Japão, né? De forma transparente e com a verdade, né? Isso que é muito importante, a gente tem que falar a verdade, né? Não pode ficar aí fazendo fake news aí, que isso não vai ajudar em nada. Bom, eram essas informações que eu tinha passado hoje na live de hoje. Agradeço a atenção do pessoal que acompanhou agora. Também agradecer o pessoal que vai estar nos assistindo depois. E boa noite para quem está no Brasil. Um bom dia para o pessoal que está no Japão, que lá hoje já é segunda-feira, 10h40 da manhã, já está chegando quase na hora do almoço, né? Então, o pessoal aí que está no Japão, bom trabalho, uma boa semana. Cuidem bem da saúde, cuidem bem da família, né? E fiquem informados aí o que está acontecendo no Japão. Uma observação. Eu recebo diariamente muitas mensagens, né? No WhatsApp, no Facebook, no Twitter não, mas no LinkedIn, no YouTube. Então, quando vocês quiserem alguma informação, se apresentem, tá? Coloca o nome, manda inbox para mim, coloca o nome, um telefone que tenha WhatsApp e um e-mail, que isso facilita muito, porque às vezes a pessoa manda a mensagem, olá, né? Bom dia, boa noite, né? Tudo bem? Então, como são várias mensagens, às vezes a gente não consegue atender a todos. Agora, se já chega e já coloca, meu nome é tal, né? Meu telefone é esse, meu e-mail tal, e eu tenho uma dúvida sobre um assunto tal, né? Isso facilita mais, porque pelo menos se eu estiver ocupado ali, dou uma olhadinha e depois eu entro em contato, eu mando um e-mail, ou eu respondo lá em inbox para a pessoa. Tá ok, gente? Então, muito obrigado e um grande abraço.